a gente tem que falar então de benchmarks. Os benchmarks eles vão ser a sua referência para entender se você está fazendo as coisas da maneira certa ou não. E, naturalmente, eles são um bom primeiro objetivo. Por quê? Em geral, a gente tende a considerar o benchmark um objetivo constante mínimo. Então, assim, eu preciso pelo menos estar dentro disso daqui para considerar que o meu processo está minimamente eficiente. Mas se eu estou começando agora, quanto que eu falo para o meu time que eu tenho que ter de métricas? Eu tenho que dar algo, um target, um alvo para o meu time. Se eu não coloco nada na frente deles, eu não dou um norte, é difícil de saber onde eu quero chegar e em qual velocidade que eu quero chegar. Então, quando eu te passo essas referências, é justamente para te ajudar na implementação e, caso você já tenha um processo estruturado, você revisar e entender. Eu estou dentro desses números? Sim, estou. Eu estou acima deles? Sim, estou. Consistentemente? Sim. Então, os meus benchmarks novos são o histórico do meu processo. Ele passou a ser considerado com base naquilo que eu já tenho de resultado, de track record, e isso tem que ser a minha base. Não tenho. Eu ainda não tenho muito resultado consistente, uma época eu bato um resultado melhor, outra eu bato um resultado pior. Então coloca o benchmark como resultado mínimo. E aí o que vai acontecer? Você sabe que você tem que alcançar ele para você ter previsibilidade. Você consegue começar a mensurar aquilo que você consegue entregar todos os meses. Isso é muito bom e te ajuda a ter um início de estrutura de processo e saber onde que você tem que otimizar. Pior coisa do mundo é que quando você não sabe o que você alcança em cada estatística, em cada indicador, é você virar e falar, cara, meu open rate e reply rate estão ruins pra caramba. Beleza, e aí? Qual deles que você vai resolver primeiro? É lógico que tem uma ordem, uma hierarquia e todo o restante, mas no final das contas a gente tem esses números. O primeiro deles é o open rate. A gente fala que de 30% a 40% é o mínimo que você tem que trabalhar para ter um processo realmente eficiente. Então, 100 caras recebem, 30, 40 tem que abrir. Lógico que aqui dentro do Open Rate eu estou considerando se você teve bounce. É por isso que é muito problemático você ter ou um indicador errado ou uma ferramenta desonesta contigo que calcula o seu Open Rate baseado só em quem recebeu o e-mail. Isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque no final das contas, o seu bounce tem que levar isso em consideração. No final das contas, se a ferramenta calcula para você só isso, você tem um indicador interno. Em geral, as ferramentas fazem isso, tá? Não é tipo desonestidade dos caras, não. Mas a gente acaba calculando. Lá dentro é mais fácil para o cara calcular dessa maneira, porque em vários casos, ou ele não controla a lista que você gerou, e aí ele não é uma ferramenta que está fazendo tudo isso, ou, de outro lado, não tem como um cara que não recebeu o e-mail abrir ele. Então, ele não está dando a efetividade real do e-mail. Imagina que o e-mail meu está com 2% de abertura, mas 98% de bounce. No final das contas, ele tem 100% de abertura para quem recebeu. Então, é muito mais essa lógica. Beleza, considera o bounce, entende se dentro do valor total o seu open rate está legal. Por quê? Porque você vai considerar lá no topo do seu processo quantos smart leads que você está entregando, quantos contatos, quantos prospects você entrega para o seu time prospectar. Se o seu open rate é de 30% a 40%, só que seu bounce bate 25%, 30%, 40% também, se você entrega 100 caras para o seu time, no final das contas é 30%, 40% sobre 60, 50 caras. E aí você não chega a uma métrica lá na outra ponta de tantos MQLs entregues, tantas reuniões marcadas. Fez sentido? É simples. Depois disso, reply rate. A gente tem aquela lógica do relativo e do padrão. O reply rate relativo, ele é referente a todo mundo que abriu o e-mail. O padrão é referente a todo mundo que recebeu o e-mail. Então, se eu tenho 100 pessoas recebendo meu e-mail, o que vai acontecer? Eu tenho 10% tendo que responder esse e-mail. Não me importa se elas abriram ou não. O relativo ele vai considerar pelo menos 30% das pessoas que abriram respondendo. Então, se a gente faz a mesma lógica, 100 pessoas recebem, 30% abrem, ótimo. 30% das que abriram respondem, então eu tenho 10 caras mais ou menos ali me respondendo. Se eu tenho 10% de 100 pessoas recebendo, também tenho 10 caras. Então segue uma proporção muito próxima e se o seu bounce está muito ruim, é lógico que ele vai atrapalhar dentro disso. Além disso, seu conversion rate. E aí é mais ou menos o que a gente vai considerar de efetividade da minha resposta. Pode ser que o cara responda meu e-mail falando que não está nem um pouco interessado e me xingando. Então, qual que é a taxa real de conversão que esse cara tem dentro das respostas que ele recebe?
Então, se todo mundo que está me respondendo, ou seja, 100 caras recebem e-mail, 10% vão me responder, 10 caras. Desses 10 caras, pelo menos 50%, ou seja, 5 tem que me responder positivamente, tem que avançar no meu pipeline. Isso é muito claro. Por outro lado, se eu tiver uma taxa muito menor que isso, quer dizer que minha comunicação está ruim. E aí pode ser que meu reply rate esteja sendo um reply rate falso. O cara me responde, mas responde negativamente. Talvez não seja porque ele me responde xingando, talvez não seja timing, aí eu tenho que acertar essa sazonalidade do meu processo e por aí vai. Muito detalhezinho, eu sei, mas essas são as referências que você precisa ter. É muito claro, é muito fácil. E se você tiver qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Fechado?